com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podeis sentar. Convido vocês para uma leitura da Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículos 8 e 9. São Lucas, capítulo 15, versículo 8 e 9. Diz-nos assim a palavra de Deus. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Todos dizem? Amém. Meus queridos, não sei se vocês já chegaram a refletir em cima desse texto e principalmente em cima dessa preocupação desta mulher em ter perdido essa dracma. E eu por alguns momentos já indaguei por que essa mulher se preocupou tanto com essa dracma. Qual o valor que essa dracma tinha para que aquela mulher ficasse tão preocupada em procurar aquela dracma até achar? Na verdade, as mulheres daquela época, quando elas assumiam um compromisso sério com um homem, seja de noivado ou de casamento, elas costumavam usar em suas testas, eu acredito que vocês já viram em alguns filmes árabes, aquelas mulheres usando aquelas tiaras que é chamada de semed ou semedi. E naquelas tiaras tem algumas dracmas. E havia também esse costume em Israel. Quando a mulher assumia um compromisso sério com um homem, seja de noivado ou de casamento, ela colocava essa tiara, chamada semed ou semedi, de moedas. Eram 10 moedas. Essas moedas, na verdade, eram de pouco valor comercial. No entanto, eram moedas de grande valor sentimental. Por quê? Porque elas significavam um compromisso de noivado ou de casamento. E a mulher, depois que assumia um compromisso desse, colocando aquela tiara, seja na sua testa ou no seu pescoço, e ela perdesse uma daquelas dracmas, que era formada daquela tiara, ela poderia ser considerada como uma mulher desleixada ou infiel ao seu noivo ou ao seu marido. E aí é onde você percebe a preocupação daquela mulher quando ela perde uma dracma. A preocupação dela em chamar amigas e vizinhas para poder encontrar a dracma perdida. Mas afinal de contas, a quem nós podemos comparar esta mulher? O que ela representa dentro de uma visão espiritual, aquela mulher e aquela dracma que ela perdeu? Aquela mulher nós podemos comparar dentro da figura bíblica a igreja. A igreja um dia assumiu um compromisso com Cristo, o seu futuro marido e hoje noivo. E ele também nos entregou moedas, talentos. E a gente, quando analisa esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós podemos ver alguns achados e perdidos. Inclusive, esse capítulo 15 é chamado o capítulo das coisas perdidas. A gente encontra, por exemplo, a parábola da ovelha, que ela desgarrou-se do aprisco e perdeu-se no deserto. A gente encontra a parábola do filho pródigo, que abandona a casa paterna e perde-se no mundo.
Mas aqui, nesta parábola, nós encontramos uma dracma que foi perdida em casa. Não foi no mundo, não foi no deserto, não. Mas foi dentro da própria casa. Mas o que me chama a atenção, irmãos, e é aqui onde eu quero refletir com vocês, eu não sei que tipo de dracma o Senhor entregou a cada um, e o que foi que aconteceu com essas dracmas, de que forma você tem zelado dela, de que forma você tem cuidado dessas dracmas que o Senhor te entregou, ou quem sabe até se você já chegou a perdê-las. Mas o que me chama a atenção aqui é a atitude daquela mulher quando ela percebe, quando ela descobre que perdeu uma dracma. A primeira coisa que eu pude perceber no texto, quando Jesus diz, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, perder uma, ela não começa já a agir. Então a primeira coisa que aquela mulher faz é ela não se conformou em ter perdido aquela dracma. Essa foi a primeira atitude daquela mulher. Se conformar dentro de uma perspectiva cristã é achar que está tudo bem, quando muitas vezes não está. Jeremias capítulo 6, versículo 19 e 20, quando o profeta falava com o povo de Israel, aliás, o próprio Deus, falando através do profeta, ele dizia, ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática da terra remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem lhe são suaves os vossos sacrifícios. O povo de Israel tinha perdido a comunhão com Deus, tinha perdido o contato com o seu Criador, tinha abandonado a Deus. Não estou dizendo que isso aconteceu com a sua vida, mas só você sabe o que aconteceu com a dracma que o Senhor lhe entregou. Mas o caso de Israel era esse. Eles tinham abandonado o Senhor para adorar outros deuses, e aí queriam oferecer sacrifícios. E traziam até, conforme o texto bíblico, incenso de Sabá, uma cana aromática de terras remotas, muito longe, não é? Fogueira santa, óleo vindo de Israel, ou quem sabe um pouquinho do Rio Jordão, não é? Vamos trazer coisa de longe. Mas o Senhor disse para eles, isso me aborrece. Por quê? Porque vocês abandonaram o mandamento do Senhor. Então, irmãos, não adianta eu, como crente, estar aqui na igreja, achar que está tudo bem e não fazer uma análise da minha vida para saber se realmente está tudo bem. Porque era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Então não se conformar é isso, não é? Outra coisa é muitas vezes estar satisfeito com uma situação quando não deveria estar satisfeito. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao 17, o Senhor, quando fala com a igreja de Laodiceia, ele diz, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, mas és morno. E ele diz assim, como vocês dizem que são ricos, que estão enriquecidos, e não sabem que são miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Era esta a situação da igreja de Laodiceia. Então, irmãos, esta deve ser a primeira atitude daquele que percebe, que entende que perdeu uma dracma daquilo que o Senhor entregou para ele ou para ela, e muitas vezes está conformado. A primeira atitude daquela mulher foi não se conformar. O que o Senhor tem entregue nas suas mãos? O que você fazia
anteriormente em uma reflexão de hoje, de um culto missionário, e hoje você não faz mais? Precisamos refletir. E será que nós estamos conformados, achando que está tudo bem, quando o Senhor está dizendo não está bem? Algo precisa melhorar. E por que, irmãos, nós não podemos nos conformar? Primeiro porque a palavra de Deus nos alerta. Não, Romanos capítulo 12, a primeira parte do versículo 2 diz assim: não vos conformeis. Não vos conformeis com este mundo. Segundo, porque o cristão conformado, ele perde a sensibilidade espiritual. Toda vez que um cristão ele começa a se conformar com as coisas, começa a se conformar com o mundo, a sensibilidade espiritual dele vai sendo perdida a cada instante e a cada momento e a cada dia, e vai passando dias, meses, anos, e daqui a pouco perdeu totalmente a sensibilidade espiritual. Assim foi com o povo de Israel. Nós não podemos nos conformar, irmão, porque o cristão, conformando-se, ele se torna alguém perdedor, que aceitou uma derrota que não deveria aceitar. A segunda atitude daquela mulher, quando o Senhor fala, depois que ela perdeu a dracma, Jesus disse que ela acendeu a candeia. Acendeu a candeia. Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16 diz: vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça diante dos homens a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Acendeu a candeia. Luz fala de clarão, de clareza, para que as pessoas possam enxergar, ver melhor. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E para que nós, irmãos, possamos alcançar estas pessoas que estão lá no mundo, precisamos ser luz. Aonde há trevas, a luz tem que chegar, porque as pessoas estão cegas. O inimigo cegou o entendimento delas. E Paulo diz: para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vocês são luz do mundo. E precisamos ser luz para guiar as pessoas no caminho certo. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O brilho da luz, irmãos, é algo tão extraordinário, tão grandioso, que ainda que a luz brilhe no meio de um monte de lixo, mas ela não se mistura com o lixo. Ela pode brilhar no meio de um monte de podridão. Ela está lá brilhando, mas ela não se contamina com aquele lixo, com aquela podridão. E é isso que Deus está mostrando para nós. Nós somos luz no meio deste mundo de trevas, cego. A luz acesa. Jesus disse que não pode ficar debaixo do alqueire. O que era o alqueire? Era uma medida de trigo de aproximadamente 8 litros. E ele diz: olha, vocês não podem acender uma luz e colocar debaixo do alqueire. Mas aonde? No velador, na parte mais alta da casa. Ou seja, luz não pode ficar sem dar brilho. Luz tem que brilhar. É isso que ele está mostrando. E para que eu possa refletir, na verdade, sobre se eu estou ou não brilhando,
eu preciso fazer pelo menos 4 perguntas. Primeira coisa, o que diz de mim os irmãos da igreja onde eu congrego? Você já parou para refletir sobre isso? Há pessoas que não se preocupam com isso. Há pessoas que dizem, eu não quero nem saber o que dizem de mim. Se você não deve nada, tudo bem. Mas é importante você refletir o que os irmãos da igreja, onde você congrega, onde você faz parte, onde você está lidando no dia a dia, pensam de você. O que é que eles pensam de você? Como ele lhe enxerga? Como ele lhe vê? Será que ele pode olhar para você e te ver como luz? Quando Paulo falava a respeito de Timóteo, ele dava um testemunho de Timóteo muito lindo, um líder, dando testemunho do seu liderado. Ele dizia, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho a um pai. Que testemunho lindo, né? Paulo pôde dar daquele discípulo chamado Timóteo. Ele disse que ele serviu a ele como um filho serve a um pai. Mas você também precisa fazer uma segunda pergunta. O que diz de mim? Não apenas os irmãos da igreja, mas os que não são da igreja. O que as pessoas que não são da igreja diz a respeito de você? Segundo de Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9, nós temos o testemunho de uma mulher tratando a respeito de Eliseu. Quando Eliseu passava todas as vezes na casa daquela mulher, e ela começou a observar os passos dele, o comportamento dele, como ele entrava, como ele saía na casa daquela mulher. E ela chamou o seu marido e disse, eu tenho observado que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. O que diz de você as pessoas lá fora? Será que as pessoas podem olhar para você como cristão e dizer, esse homem que trabalha aqui, esse homem que mora aqui, é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus? José, irmãos, que foi convocado para ser governador. E aí Faraó, o seu patrão, né? Quando vai falar a respeito de José, Gênesis capítulo 39, versículo 3 e o 41, 38. Veja só o que é que Faraó diz a respeito de José. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Faraó começou a observar em José que tudo que ele fazia, Deus prosperava nas mãos dele. E aí ele em 41, 38 diz, e disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em que há o Espírito de Deus? Irmãos, o homem ele não servia ao Deus vivo, mas ele pôde testemunhar de José e dizer assim, eu poderia achar alguém melhor do que este, um homem que o Espírito de Deus habita na vida dele. Que coisa linda, né? Como é bom, irmão, como é maravilhoso você poder andar pela rua, na sua local de moradia, no seu trabalho, onde você andar, e as pessoas poderem te identificar como um homem de Deus e uma mulher de Deus. Essa também é uma forma de fazer missões. Você pode pregar, fazer missões com a sua vida, com o seu testemunho. Pedro dizia isso lá, quando ele falava com algumas mulheres que queria ganhar os seus maridos. E ele dizia, ganhe com o seu testemunho de vida. Isso também é fazer missões. Outra pergunta também, além de o que diz de mim, os irmãos da igreja, as pessoas lá de fora, para eu saber se realmente estou sendo luz. O que diz de mim a minha família? Aonde eu moro, na minha casa, os meus filhos, a minha esposa, ou o marido, né? Se for uma irmã. O que diz de você o seu marido? O que diz de você a sua esposa? O que diz de você aos seus filhos? Será que ele pode olhar para você e dizer, este aí é um homem de Deus, esta daí é uma mulher de Deus? É muito importante.
das pessoas dentro de casa onde nós moramos. Nós temos um exemplo na Bíblia, segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Que testemunho. A mulher poder dizer do seu marido, né? Tu sabes que o teu servo era um homem temente ao Senhor. Quem está dizendo isso? A mulher, dando testemunho do marido. Que coisa importante, né? E por último, o que diz de mim Deus e o diabo? Deus pode dar um testemunho do próprio Filho de Jesus, né? Quando ele estava sendo batizado e dizendo: este aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando ele falava a respeito de Jó, para o próprio diabo, ele dizia: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Deus, irmão, dá um testemunho desse de uma pessoa. Será que esse homem realmente era luz para o mundo? Então acenda a sua candeia. Aquela mulher acendeu a candeia, e depois que ela não se conformou, primeira atitude, viu? Não se conformou. Segunda atitude, acendeu a candeia. Terceira atitude, varreu a casa. Quer ser um missionário? Quer fazer a obra de Deus? Primeiro, não se conforme. Segundo, acenda a candeia. Terceiro, varra a casa. E o que significa, irmão, varrer a casa? Significa limpar da nossa vida. Significa limpar do nosso coração tudo aquilo que impede de sermos um instrumento nas mãos de Deus. Quantas pessoas querem ser pregadores do Evangelho, mas falta fazer uma limpeza na casa. E aquela mulher, irmãos, limpou a casa. Nós precisamos limpar, irmãos. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Uma casa suja é uma casa sem progresso. Uma casa suja é uma casa onde nós perdemos o ânimo, perdemos a coragem de fazer a obra. Quantas pessoas perderam o ânimo, estão desanimados, mas você já procurou ver como é que está a sua casa? Você já procurou fazer uma limpeza? Por que será esse desânimo tão grande? Não tem mais satisfação na obra. Aquela mulher varreu a casa. E quando ela varreu a casa, quando eu também varro a minha casa, quando você varre a sua casa, pode ter certeza que a sua vida não é mais a mesma. Vamos viver uma vida de progresso. Vamos viver uma vida onde a prioridade na nossa vida é Cristo. Cristo é prioridade. Cristo é prioridade. O Espírito Santo passa a ser prioridade em nossa vida. Nós não trocamos a presença do Espírito por nada neste mundo. E por último, a Bíblia diz que aquela mulher buscou com diligência até achar. Primeiro ela o quê? Vamos ver, irmão. Primeiro ela o quê? Não acredito nisso. Perdi o meu tempo aqui. Primeiro, não se conformou. Segundo, acendeu a candeia. Terceiro, e por último, buscou com diligência até achar. Será que você tem se conformado? Ou será que você vai tomar a atitude dessa mulher que estamos refletindo sobre ela nesta noite? Buscar com diligência. Aonde eu parei?
Aonde foi que eu me conformei? Aonde é que eu preciso melhorar? Nós precisamos buscar, irmãos. A Bíblia diz que se você já ressuscitou com Cristo, Colossenses 3:1, se você já ressuscitou com Cristo, você tem que buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Tem muitas pessoas, irmão, o irmão está dizendo isso, então a gente não pode trabalhar, não pode estudar. Não estou dizendo isso. Há pouco tempo, há 2 anos atrás, terminei um curso de pedagogia na UFAL. Isso não significa dizer que a gente não tem que estudar. Não. Mas o que é a prioridade em sua vida? É Cristo ou essa terra? O que lhe dá prazer aqui nesse mundo? Essa terra? São os prazeres aqui da terra? Ou a vida com Cristo? Ou você já perdeu esse ânimo, essa alegria espiritual? O Senhor precisa, irmãos, nos dar a cada dia um renovo. Ele quer nos usar. Ele quer fazer de nós instrumentos seus. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O que você perdeu? Será que você não tem mais aquela mesma fé que você tinha no início? O que você perdeu? A comunhão com os irmãos, com a igreja, com o próprio Deus, aquela comunhão que você tinha com o Espírito Santo, que quando você dobrava o joelho, a alegria espiritual invadia a sua vida. Você permitiu que homens tirassem o prazer que você tinha na obra. O que você perdeu? Será que você perdeu o primeiro amor? Muitas vezes porque perdeu a posição na igreja, perdeu o amor, a obra de Deus, perdeu o amor às almas perdidas. Quantas vezes, irmão, nós olhamos para as pessoas lá do mundo e aquilo não nos toca mais, não move mais o nosso coração. E este é o momento de refletirmos. Qual foi a primeira atitude daquela mulher? Não se conformou. Segunda atitude: acendeu a candeia. Terceira atitude: varreu a casa. E por último ela fez o quê? Buscou com diligência até achar. E quando você achar, pode ter certeza que os irmãos, a igreja, vai se unir com você, como foi com aquela mulher, e dizer: vamos nos alegrar, porque o irmão, a irmã, encontrou a dracma perdida. Ele não é mais o mesmo, ela não é mais a mesma. Ela está aqui na igreja a todo momento querendo fazer obra. Eu espero, irmão, que essa palavra venha trazer de alguma forma uma reflexão para a sua vida, para que você possa realmente tomar a mesma atitude que aquela mulher tomou. Amém? Que Deus te abençoe.